sou Gabriela, sou tutora aqui do curso de Saúde da Família e hoje nós vamos falar sobre a atenção à saúde bucal de pessoas com necessidades especiais. Eu sou odontopediatra e também tenho experiência no atendimento aos pacientes especiais. Quem são os pacientes especiais em odontologia? Todo usuário que apresente uma ou mais limitações físicas, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma situação odontológica convencional. Quando nós falamos de limitações temporárias ou permanentes, nós citamos como exemplo a gestação, que ocorre uma limitação temporária, assim como outras pessoas, outros pacientes, como pacientes com sequelas de AVC, em que algumas situações essas sequelas são temporárias. Nós vamos falar brevemente sobre cada desordem de uma forma bem rápida. Mas falando sobre as de ordem mental, nós podemos falar dos pacientes psiquiátricos com problemas neuropsicomotores, além dos pacientes com paralisia cerebral, devido à hipóxia neonatal. Temos também alguns pacientes portadores de síndromes ou de patologias já congênitas. Os pacientes portadores de sequelas físicas, além das sequelas sensoriais e emocionais devido a acidentes, síndromes. Todo paciente que requer algum cuidado especial, esse paciente, de alguma maneira, ele vai passar pela cadeira do cirurgião dentista em algum momento, na unidade básica de saúde ou na unidade de saúde da família. Nós temos aqui alguns exemplos dos pacientes com necessidades especiais. Nós temos os idosos, que são pessoas que já, devido à idade, ao uso de medicamentos, existe a necessidade de um cuidado especial. Normalmente, com o avançar da idade, esses pacientes têm redução de fluxo salivar, podem ser portadores de hipertensão, diabetes. Temos também pacientes com desordens psiquiátricas, transtornos psiquiátricos. Temos as gestantes que passam por um momento transitório de muitas mudanças hormonais e corporais. Temos os pacientes com deficiências visuais, físicas, auditivas. Temos os autistas, pacientes portadores de síndrome de Down. Aqui vocês só estão vendo alguns exemplos. Pacientes portadores de coagulopatias hereditárias, como os hemofílicos, e pacientes também portadores de doença falciforme. Falando sobre a atenção da gestante, especificamente, nós estamos falando num curso de saúde da família. Devido à criação da Rede Cegonha, nós sabemos que, a longo prazo, todas as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família, tendem a fazer o pré-natal odontológico. Já existe essa linha de cuidado, só que muitas vezes ela acaba não acontecendo da maneira ideal. Então, como oferecer uma atenção à saúde bucal dessa gestante? Primeiro, a busca ativa das gestantes pela equipe. Tá? Quando eu falo equipe de saúde da família e equipe de saúde bucal em conjunto. O pré-natal odontológico, ocorrer a comunicação principalmente entre o enfermeiro ou médico que presta assistência pré-natal e que ele encaminhe, oriente essa gestante a vir para o consultório odontológico. Além disso, a partir do pré-natal odontológico, é iniciado o momento de adequação bucal, onde podem acontecer algumas urgências. A gestante, devido a essas mudanças e, de repente, até pelas doenças já instaladas quando do momento da gestação, ela pode chegar para o profissional de saúde bucal com doença cárie, com doença periodontal, e nós temos que trabalhar em cima disso. O tratamento odontológico, ele é um mito que ele só pode acontecer no segundo trimestre ou ele não deve ser feito na gestante. O tratamento odontológico ele pode ser feito em todos os trimestres da gestação.
sendo que o primeiro trimestre deve haver um maior cuidado em relação à maturidade do feto, ter certos cuidados com a medicação, evitar procedimentos mais, vamos dizer assim, cruentos, cirurgias no primeiro trimestre. O que não quer dizer que não possa ocorrer. O que não pode ocorrer é aquela gestante sentir dor, sentir algum desconforto que possa causar outros problemas para ela de desconforto. O segundo trimestre, ele é o período mais tranquilo para o tratamento odontológico. Durante esse período, a gestante ela pode receber anestesia adequada, que nós temos que usar o anestésico mais indicado. Na verdade, todo e qualquer anestésico ele atravessa a barreira placentária. Porém, o anestésico, a prilocaína, não deve ser utilizada na gestante devido a maior facilidade de passagem pela placenta. Então, no segundo trimestre, a gente pode atender aquela gestante tranquilamente. O terceiro trimestre, nós procuramos evitar procedimentos também que ela tenha que ser submetida a maior estresse. No terceiro trimestre, é importante que, se ela fez o pré-natal odontológico desde o início, no terceiro trimestre a gente acredita que ela não tenha procedimentos cirúrgicos, procedimentos cruentos a serem feitos. No entanto, eles podem acontecer. No primeiro trimestre, a gente evita o uso de radiografias devido à imaturidade do feto. Porém, desde que se use o avental de chumbo protetor de tireoide, as radiografias podem ser feitas desde que, com bom senso, para procedimentos realmente necessários, essas radiografias venham a ser feitas na gestante. O mais importante é que dentro da unidade de saúde da família, essa gestante ela receba a orientação primeiro, que ela fique tranquila sobre o que vai ser feito nela. Então, a partir do momento que ela iniciou o pré-natal odontológico, converse com a sua gestante, dê a liberdade que ela faça perguntas, que ela tire dúvidas sobre o medo dela do atendimento. Então, as orientações devem ser individuais, porém, nós recomendamos orientações coletivas, como uma abordagem dentro de um grupo de gestantes, onde pode haver a troca de informações entre gestantes que são mamães de primeira viagem e outras gestantes que já tiveram outras gestações, já passaram por alguns problemas. Também é muito interessante que no grupo de gestantes, as gestantes que já estejam fazendo tratamento odontológico manifestem sua opinião e mostrem para as outras gestantes que o tratamento odontológico ele pode e é seguro, desde que ela siga as orientações da equipe de saúde bucal. Também é importante, dentro dessa abordagem tanto individual quanto coletiva, haver a promoção de alimentação saudável e do aleitamento. Nosso papel, como cirurgiões dentistas de uma equipe de saúde bucal, dentro de uma unidade de saúde da família, é promover a alimentação saudável e o aleitamento materno exclusivo, evitar o uso de bicos, de chupetas de mamadeiras, para que não haja interrupção do aleitamento materno antes dos 6 meses. Os pacientes portadores de diabetes e hipertensão são outros tipos de pacientes que nós encontramos na nossa unidade de saúde da família. Esses pacientes, devido ao programa do Ministério da Saúde voltado para hipertensão e diabetes, o Hiperdia, são pacientes que normalmente estão ali no nosso dia a dia e nós já fazemos o atendimento. Então, os diabéticos, é importante que a equipe de saúde bucal faça o controle glicêmico, faça o acompanhamento também com o restante da equipe para ver se ele está usando a medicação correta, se ele faz uso de insulina, se ele está recebendo a medicação, se ele está fazendo uso da insulina. A reeducação alimentar também é importante ser trabalhada junto ao diabético.
e que sempre as consultas sejam preferencialmente pela manhã. E de preferência que não se estenda a consulta aos horários onde aquele paciente deva se alimentar, principalmente os diabéticos tipo 1 que fazem uso de insulina, crianças que têm diabetes, crianças portadoras de diabetes juvenil, para que não haja um descontrole e uma hipoglicemia. Além disso, os pacientes hipertensos também são pacientes que devem sempre ter o controle da pressão arterial. Portanto, se ele veio para a equipe de saúde bucal, muito provavelmente ele já está fazendo acompanhamento com outros profissionais da equipe. Vale a regra dos diabéticos. Conversar sempre com a equipe, ver se aquele paciente está fazendo tudo direitinho, se ele está fazendo adequação da alimentação dele, redução do sal. Na consulta odontológica, sempre aferir a pressão e evitar sempre o estresse daquele paciente. Então, procurar adequar a agenda para esses pacientes diabéticos e hipertensos, evitar aquele momento onde a unidade está mais cheia, onde nós temos mais crianças na unidade, para evitar qualquer transtorno desse paciente. E mais uma vez, é importante a interação com a equipe de saúde, conhecer o histórico do paciente e ter sempre os medicamentos utilizados. Então, o que a gente conclui é que não faz sentido, se o paciente faz o acompanhamento do hiperdia na sua unidade de saúde da família, que ele seja encaminhado, por exemplo, para atenção secundária para o centro de especialidade odontológica. Se ele tem condições de ser atendido na unidade, que ele seja atendido. Para ele vai ser até mais confortável, vai evitar menos estresse e deslocamento daquele paciente. Salvo os casos onde há uma recomendação médica extrema de que ele seja atendido por um dentista especialista em pacientes especiais, não há necessidade de ser encaminhado. Porém, se for um paciente que faz uso de muitas medicações, o profissional não se sente seguro para atender, peça o laudo médico, peça toda a listagem de medicações. O paciente não sabe dizer, pede para ele trazer as caixas dos medicamentos para a unidade e assim a gente faz o histórico do paciente com toda a medicação dele, com o laudo médico. Os requisitos básicos para a referência do Centro de Especialidade Odontológica. Devemos entender que todo paciente especial, a porta de entrada sempre será a unidade básica de saúde e unidade de saúde da família. Pacientes não colaboradores ou com comprometimento severo, a gente pode encaminhar para o CEL e daí o CEL avaliará a necessidade ou não de um atendimento hospitalar sob anestesia geral. Por exemplo, pacientes portadores de paralisia cerebral, de síndromes onde ele não coopera, não abre a boca para que seja, ou não tem controle sobre seus movimentos, são exemplos de pacientes que nós podemos até fazer a tentativa do atendimento na unidade. Porém, se o profissional não se sente seguro para atender, pode encaminhar para o centro de especialidade do município e que lá terá o profissional que vai avaliar se existe ou não a condição. É importante ressaltar que o profissional que trabalha no centro de especialidade odontológica, ele é especialista em pacientes especiais. Porém, o atendimento que é feito no CEL é exatamente o mesmo atendimento que pode ser feito na unidade básica de saúde. Então, deve haver a tentativa do atendimento desse paciente na unidade de saúde da família, na atenção primária, e que depois ele seja encaminhado para atenção secundária. O cirurgião dentista da equipe de saúde da família, quando fizer a guia de referência, ele deverá enviar a guia de referência, de preferência já com o laudo médico solicitado, o relatório do diagnóstico e a avaliação sistêmica do paciente. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque quando nós encaminhamos o paciente para o centro de especialidade odontológica, nós sabemos que normalmente essa consulta demora devido ao fluxo de atendimento. Em alguns municípios ela demora muito. Então, nós devemos já enviar com tudo pronto para que o profissional do centro de especialidade odontológica
ele, na primeira consulta, ele já consiga fazer uma avaliação ideal. Agora, se o paciente vai com a referência e vai sem laudo, sem qualquer exame, ele vai perder aquele dia, ele vai se deslocar, vai chegar lá, o profissional vai fazer o exame clínico, porém, vai ficar pendente o laudo médico. Então, é importante que esse encaminhamento seja feito de uma forma mais completa possível. Como eu falei, sempre que possível, os pacientes devem ser atendidos na unidade básica ou unidade de saúde da família. O mais importante é facilitar o acesso do paciente, lembrando que é um paciente especial, que ele tem um problema para se deslocar do território dele até o centro de especialidade odontológica. Então, procurar sempre evitar deslocamentos desnecessários. Pacientes com limitações motoras, com deficiência visual, deficiência auditiva ou de fala, gestantes, bebês, diabéticos, cardiopatas, idosos, HIV positivos, pacientes com disfunção renal, defeitos congênitos ambientais e transplantados, que não tenham outras limitações, podem e devem ser atendidos na unidade básica de saúde e na unidade de saúde da família. Qual é a conduta da equipe de saúde bucal, do profissional da unidade de saúde da família? Chegou um paciente portador de uma necessidade especial, peça o laudo médico e os exames complementares que interessam. Atentar sempre para as restrições anestésicas, que normalmente o médico indica no laudo, doses de medicamentos, por exemplo, para pacientes com alguma disfunção renal, pacientes que fazem diálise, onde às vezes é necessário reduzir alguma medicação, ou a dosagem ou o espaço de tempo do uso da medicação. A suspensão prévia de medicamentos, como por exemplo anticoagulantes, em que às vezes é necessário e o médico normalmente faz essa indicação. O mais importante, pedir o laudo sempre por escrito, para que o profissional médico saiba o que você deseja saber. Não adianta falar para o paciente que é portador de uma necessidade especial, que às vezes vem acompanhado por uma pessoa da família, um idoso, que não vai lembrar o que você pediu. Então, peça sempre o laudo por escrito, enviando ao colega, ao profissional médico que acompanha aquele paciente. Crianças de 0 a 2 anos que não permitem o atendimento na unidade de saúde da família podem ser encaminhados para o centro de especialidade odontológica como pacientes especiais. Porém, deve-se fazer a tentativa na unidade do atendimento. Qualquer outro paciente que não seja colaborador, porém deve-se fazer a tentativa. Pacientes com transtornos psiquiátricos, pacientes portadores de síndrome de Down, normalmente são muito cooperadores, dependendo da interação dele com o profissional. Então pode ser que ele interaja muito bem com o profissional e permita o atendimento. Porém, temos que ter cuidado com os pacientes autistas, que normalmente são pacientes que não fazem a cooperação. Esses pacientes, sim, nós podemos fazer a tentativa, mas esses pacientes normalmente eles vão para o centro de especialidade e dali muitas vezes podem ir para o atendimento sob anestesia geral. Devemos ter cuidado também com pacientes que estão sob tratamento oncológico, pacientes em tratamento de câncer ou pacientes também portadores de osteoporose que fazem uso de bifosfonatos. Os medicamentos da classe bifosfonatos são medicamentos que podem causar osteonecrose maxilar. Então é importante que esses pacientes, antes de serem submetidos a exodontias ou cirurgias, que a gente tenha conhecimento desses medicamentos. Então, peça sempre, o paciente relatou, mesmo que ele já tenha tido a cura, já esteja sob controle, mas sempre perguntar a esses pacientes, pois após uma extração pode surgir uma grande complicação e uma osteonecrose nesses pacientes. Critérios de inclusão e perfil do paciente. É importante consultar o caderno de atenção básica número 17 de saúde bucal. Existem vários critérios.
Como já foi falado anteriormente, pacientes que não são cooperadores, crianças menores de 2 anos, que não permitiram atendimento, pacientes portadores de paralisia cerebral, que têm alguma dificuldade de permitir o tratamento por movimentos involuntários. No formulário de referência, devem constar as seguintes informações: as datas de tentativas de atendimento e se o paciente tem deficiência mental, visual, auditiva, física ou transtorno mental. Informar sempre para onde está sendo encaminhado o que aquele paciente possui. E de preferência, mais uma vez falando, enviar sempre o laudo médico. Como referência, nós utilizamos o caderno de atenção básica número 17, mas existem outros manuais do Ministério da Saúde que nós vamos colocar na plataforma ligados a esses pacientes especiais, caso alguém tenha interesse. Obrigada.